Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler a segunda parte, que é a partir do versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidiam no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstei-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos com os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Um texto um tanto... A gente olha assim, parece ser fácil, né? Esse aqui daria como o pastor Martin Lloyd Jones fez, né, com Romanos, uma pregação por versículo. Romanos é todo assim, ele tem um trabalho muito bonito sobre isso. Essas palavras, ele fecha essa primeira carta aos Tessalonicenses. Ela tem muito paralelo com Romanos capítulo 12. Até aqui, o pastor Fernando, principalmente hoje de manhã, falou muito sobre o noivo, né? Esse texto fala um pouco sobre a noiva. O noivo está se preparando para vir. A noiva também tem que se preparar. Então, Paulo dá algumas instruções sobre isso. A carta, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, são 5 capítulos, e eles são divididos mais ou menos por temas, cada capítulo. O primeiro capítulo ele faz uma introdução, ele introduz a carta, faz as suas saudações iniciais, as suas primeiras considerações, e normalmente Paulo ali ele já dá a dica por onde ele vai caminhar com a carta. E isso em todas as epístolas é um padrão mais ou menos igual em Paulo. No capítulo 2, ele fala sobre o ministério dele em Tessalônica, como é que ele chegou lá e como é que ele se comportou lá. Dá um testemunho sobre isso. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre a alegria que ele teve ao receber notícias da igreja de Tessalônica, através de Timóteo. E no capítulo 4 ele fala algumas questões morais, e ele já começa a falar sobre a questão da volta de Jesus. E esse tema da volta de Jesus, ele termina, na verdade, no capítulo 5, na primeira parte do capítulo 5, até o versículo 11. E no final, ele faz algumas considerações finais, que na verdade são algumas instruções que ele passa para a igreja. Paulo faz essas instruções, são bem curtas, é uma das menores cartas de Paulo, são bem curtas, porque Paulo, quando ele sai de Tessalônica, e possivelmente ele está em Corinto, aqui ele sai meio fugindo, por conta das perseguições que começaram em Tessalônica. E ele não teve muito tempo em Tessalônica para organizar a igreja. Normalmente, quando ele chegava numa cidade, ele pregava o evangelho, montava a igreja,
né, os primeiros cristãos daquela cidade. Logo em seguida, ele trabalhava com a liderança, ele via aqueles que tinham mais conhecimentos, se mostravam mais capacitados, ele treinava essas pessoas e logo em seguida ele ia para uma outra cidade e às vezes ele deixava algum membro da sua equipe, né, normalmente Timóteo era um deles, né, deixava alguém da sua equipe ali mais um tempo para dar mais algumas instruções, um discipulado maior, principalmente com a questão da liderança, e seguir em frente. Mas aqui em Tessalônica ele não teve muita condição de fazer isso por conta das circunstâncias. Possivelmente ele ficou muito pouco tempo ali em Tessalônica, embora a igreja, apesar de pouco tempo ali, ela se firmou muito rapidamente, e isso foi motivo de alegria da parte de Paulo. É isso que ele fala no capítulo 1, que aquela igreja se tornou modelo, apesar de todas as circunstâncias, né? Então Paulo, ele, como falei no capítulo 2, no capítulo 3, na verdade, Paulo envia Timóteo para Tessalônica para receber notícias, né? Porque ele estava preocupado por ser uma igreja nova e que ele não sabia o que poderia estar acontecendo naquela igreja em função das circunstâncias com qual ele deixou aquela igreja. Então ele manda Timóteo, fala: Timóteo, vai até lá ver o que está acontecendo, que eu estou preocupado com eles. É mais ou menos isso que a carta segue essa linha, né? E ele fica alegre por saber o resultado da igreja. Então, nesse momento, ele aproveita para escrever uma carta à igreja. Ele escreve duas, as duas são escritas num período muito próximos uma da outra, possivelmente alguns meses apenas uma da outra. Então ele escreve uma carta, manda novamente para eles através de Timóteo, falando da recepção das informações, e ele aproveita para isso dar mais algumas informações, além daquilo que já estava ocorrendo lá, que principalmente em questão da volta de Jesus, dos mortos, né, que está no capítulo 4 e no início do capítulo 5. Mas ele aproveita no final, dá algumas orientações para a igreja. Essas orientações, um pouquinho diferente de outras cartas, elas não estão ligadas necessariamente a algum problema que ele tenha observado na igreja, porque a igreja era relativamente nova, né? Era muito mais relacionado com aquilo que ele percebeu das informações que ele recebeu de Timóteo em relação ao que estava acontecendo na igreja. Então não é que havia um problema como outras igrejas, como Corinto, por exemplo, que havia realmente problema, que ele precisou orientar a igreja. Aqui não, aqui ele aproveita a oportunidade para dar algumas dicas que ele não teve oportunidade de fazê-lo quando esteve presente. Então são instruções, né? Então o tema de hoje são essas instruções para a igreja de Tessalônica, essas instruções que Paulo envia através dessa carta para a igreja de Tessalônica para tentar cobrir essa lacuna que ficou em relação à formação dessa igreja. E desse texto, né, embora curto, ele apresenta três tipos, né, três instruções para a igreja. E que eu entendo que, complementando o que ele fala nos capítulos anteriores, como ele falei, né, ele fala do noivo, né, que o noivo vem, né, mas ele também está preocupado com a noiva. A noiva também tem que estar pronta, né? Então essas instruções, embora sejam curtas, elas são muito profundas da parte de Paulo. Paulo nunca é muito superficial, né? Ele sempre é muito profundo, ele escolhe muito bem as suas palavras. Quando a gente estuda as palavras que ele usa no grego, né, principalmente, a gente percebe que ele sabe usar as palavras corretas em cada momento, e só isso já mostra a grande profundidade do tema, do assunto que ele está abordando, da mensagem, das instruções que ele está querendo passar. Então, nós vamos ver três instruções que Paulo dá para a igreja de Tessalônica, né? Considerando isso, que não era um problema exatamente, mas eram instruções que ele queria garantir que a igreja fosse informada sobre isso. A primeira instrução que ele passa está no versículo 12 e 13, que diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreços que trabalham entre vós, e que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. A primeira instrução que ele passa para a igreja é que a igreja deve ter cuidado com os pastores da igreja. Isso é um tema, assim, para um pastor falar para a igreja é meio complicado, né? Mas Paulo fala isso. O tema, o que ele aborda aqui é exatamente isso. Acatam com apreço os que trabalham. Né? Os que trabalham, os que presidem e os admoestam. Não necessariamente são 3 pessoas diferentes, mas ele está falando da liderança que está a igreja. Então, a primeira palavra que ele fala aqui é assim, acatar com apreço. Acatar com apreço significa reconhecer, respeitar. Né? Ter em consideração, né, aquelas pessoas. E trabalhar aqui não é um trabalho simples. Né? O pessoal acha que está trabalhando. Não, mas é aqueles que se esforçam no trabalho. Paulo usa muito esse termo. Em Timóteo ele também usa esse mesmo princípio. Né? Aqueles que se afadigam na palavra. Né? Assim, o que ele está solicitando à igreja, assim, olha, considerem bem os pastores, considerem os líderes, considerem aqueles que estão à frente da igreja, considerem aqueles que trabalham com vocês. E trabalhar aqui não necessariamente são pessoas, são profissionais que sejam assalariados na igreja. Nem todos eram. Né? Paulo mesmo, ele falando aqui aos Tessalonicenses, falou que teve que ter um momento que ele precisou trabalhar, porque não tinha recurso, ele precisou trabalhar. Paulo não tinha medo disso, ele só voltou a parar de trabalhar, ficar exclusivamente no ministério, quando ele recebeu recursos da igreja de Filipos, né, que inclusive ele estava em Tessalônica. Mas o que ele quer dizer é que aquelas pessoas que realmente se dedicam à obra, aquelas pessoas que realmente se preocupam com a igreja. Né? E é interessante a palavra aqui que ele fala também, que é aqueles que presidem. Né? Às vezes a gente coloca um peso muito grande para algumas palavras, né? Presidir, né? Parece que há um excesso de autoridade. Né? Mas a palavra presidir aqui significa estar à frente, aquele que cuida, ser um protetor, aquele que protege a igreja. Tem uma máxima que se fala sobre os militares. Né? Eu sou filho de militar, então conheço um pouco dessa área. Né? Diz assim, um soldado não vai à guerra porque odeia aqueles que estão à sua frente, mas porque ele ama aquele que está atrás. Então, o militar, quando ele vai à guerra, ele não está preocupado com quem está na frente, ele está preocupado com quem está atrás. É o significado dessa palavra. Os que presidem são aqueles que estão à frente, preocupados com aquele que está atrás. Porque é a proteção deles que ele está procurando. Ele não está preocupado com quem está à frente. A única preocupação que ele está à frente é que aquele que está à frente não faça mal àquele que está atrás. Né? Isso é o significado de presidir, né? De cuidar, esse cuidado de estar à frente das pessoas e saber o que pode vir a acontecer e evitar que aquele que vem atrás caia em algum tipo de armadilha. Então, os que trabalham, os que presidem, são pessoas que cuidam da igreja, as pessoas que se preocupam com a igreja e que buscam levar a igreja pelo caminho correto. E ele fala assim, tenham em máxima consideração. O conceito que ele traz por trás é de não fazer isso, acatar as autoridades pastorais da liderança da igreja, de má vontade. Né? Nem de forma parcial. Não, enquanto isso, aquilo. Não, mas de forma integral. Mas vejam só, irmãos, ele não fala de qualquer coisa, ele fala de que aqueles presidem no Senhor. Então ele está falando daqueles que foram comissionados por Deus para estar ali na frente. Por isso que ele fala assim, por causa do trabalho que realizam. Ele não está falando assim, por causa deles, não é simplesmente o cuidado da pessoa em si, né? Mas o trabalho que ele faz. O trabalho que ele faz é o trabalho de Deus. Então, a razão principal é o tipo de trabalho que eles realizam. Por quê? Porque eles são pessoas comissionadas por Deus para estar à frente. Eu estava lembrando, à tarde, estava repensando um pouco nessas ideias, né?
E eu lembrei da passagem de quando Jesus, lá em João, o último capítulo de João, né, do Evangelho de João, Jesus tem uma conversa com Pedro. Né, e Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele responde, amo. Né? Aí Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Né? Então nós, pastores, eu até brinco assim, nós na verdade somos pastores auxiliares de Jesus, que é o grande pastor. Vocês são rebanho dele. Nós também somos rebanho dele. Né? Mas Deus nos comissionou para estar à frente do rebanho dele. Então vocês não são rebanhos nossos, são rebanho de Cristo. Então o que Paulo está chamando a atenção é isso, olha, a tarefa que essas pessoas exercem é uma tarefa de Jesus. Por isso que eles têm que presidir no Senhor, buscando no Senhor, fazendo aquilo que o Senhor está querendo. Está debaixo da autoridade de Deus. Um teólogo chamado Richard French, ele diz o seguinte, comentando sobre essa relação pastor e igreja, né? Porque normalmente a gente fala muito do pastor para com a igreja, né? Mas dificilmente a gente fala da igreja para com o pastor. Né? Então ele fala assim, necessitamos de liderança sábia, hoje em dia, mas muito mais de seguidores sensatos. Às vezes o pastor quer fazer todo o trabalho, mas falta do outro lado. E ele complementa, um exército de capitães e coronéis nunca ganhou uma guerra. O comandante, ele treina o seu batalhão para que os soldados enfrentem a guerra. Então a obra do Senhor não é feita pelos pastores, é feita pela igreja. Os pastores são apenas pessoas comissionadas por Deus para ajudar a igreja nessa batalha. São essa liderança, são esses capitães, esses coronéis que Deus colocou à frente do seu exército, para que instrua o seu exército para vencer a batalha. Mas quem vence a batalha mesmo é o exército, é a infantaria, são os soldados. E qual é a razão disso? Né? Por que tem que ser? Por que ele está recomendando que a igreja tenha essa consideração para a sua liderança? Aí ele fala, para que vocês possam viver em paz. Para que haja harmonia dentro da igreja. Para que a responsabilidade recaia sobre quer dizer, na verdade, a responsabilidade cai sobre todos. Né? Os pastores têm a sua responsabilidade, mas não adianta o pastor assumir a sua responsabilidade de estar à frente se não há uma correspondência do outro lado. Aí há conflito. Então o que Paulo está dizendo assim, olha, vivam em paz. Mas como é que você vai viver em paz dentro da igreja se você é rebelde? Como é que você quer viver em paz se quando o pastor que eu coloquei diante de você para te ajudar, você não segue as suas orientações? Por isso que Paulo, em Efésios 4:3, Efésios 4:10, diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui ele está falando para a igreja, não está falando para os pastores. Éfeso, a carta de Éfeso, ela fala sobre a igreja. O centro do tema da carta aos Efésios é a igreja. E ele fala, esforçando, colocando força, porque muitas vezes isso é contrário. A gente precisa nos esforçar. Precisa abrir mão de algumas coisas do nosso próprio querer. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então, para que haja unidade, nós precisamos ter um esforço, precisamos fazer a nossa parte. E para que isso haja um vínculo de paz, de harmonia dentro da igreja. Então, a primeira recomendação que Paulo dá, a primeira instrução que Paulo dá à igreja ele instrui a igreja a rever a sua posição em relação à sua liderança. É se submeter a eles, logicamente, voltando aqui, presentem no Senhor, com as pessoas comissionadas por Deus a estar à frente, para que a igreja tenha a unidade
para que a igreja esteja em paz e ela possa crescer em frente. E às vezes Jesus mesmo falou que toda casa dividida sobre si mesma não subsiste, né? E às vezes há esse conflito entre a igreja, né? Pessoas às vezes parece que quer tumultuar a coisa, né? Não se submete e acaba atrapalhando. Não é a obra do pastor, é a obra de Deus. Depois ele vai ter que responder, não é para o pastor, é para a igreja, é para Deus, né? A segunda instrução que ele traz, então a primeira é o cuidado que a igreja deve ter para com a sua liderança. A responsabilidade também recai sobre a igreja também tem que ter essa responsabilidade. A segunda instrução que ele dá é que a igreja deve cuidar dos seus irmãos na igreja. Isso aqui é uma coisa interessante, irmãos, porque não é de hoje que a gente acha que a igreja, todo o trabalho é feito, né, pelos pastores, né? Ou então uma liderança, né, da igreja. Mas aqui ele mostra um caminho diferente. Ele diz assim, versículo 14, exortamo-vos também, irmãos. Veja que é interessante, Paulo usa muito esse termo irmãos nessa carta. Pelo menos 16 vezes ele se refere à igreja de Tessalônica como irmãos. Né? Irmãos. Essa é uma tônica que vai ser constante. Né? Irmãos. Né? Exortamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos. Ele não está falando para os líderes aqui, ele está falando para a igreja, para os irmãos. Então o que Paulo está dizendo assim, que a tarefa da liderança é preparar a igreja para o trabalho. É preparar a igreja como um todo para a tarefa do ministério. Veja que Paulo fala em Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foi levantado por Deus para treinar e aperfeiçoar os santos, que é a igreja, para que a igreja desempenhe o seu ministério. Em outras palavras aqui, irmãos, esse aqui é um problema que a gente vê sempre na igreja. Na igreja não tem voluntários. Isso é um conceito do mundo. Voluntariado é coisa do mundo. Não tem voluntários na igreja. Todos são comissionados por Deus. Agora, Deus colocou alguns à frente para ajudar a treinar a igreja a exercer seu ministério. Mas não há voluntariado na igreja. Ninguém aqui é voluntário. Todos são comissionados por Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós temos um dom de Deus. Não lemos lá em Romanos 12? Todos nós. Alguns são assalariados, que é outra coisa, não tem nada a ver com voluntariado. Alguns não são assalariados. Eu mesmo trabalhei muitos anos, fui pastor, mas tinha um trabalho fora. E até bom, não só por questão de sustento, mas para que a gente tenha um contato com o mundo, né? Com as pessoas do lado de fora, não ficar sempre restrito na igreja, né? Às vezes também é bom isso. Mas o que eu quero deixar aqui claro, irmãos, que o que Paulo está dizendo é que a igreja tem a responsabilidade do ministério. Os pastores, a liderança, são levantados por Deus para ajudar a igreja a exercer esse ministério. É para desempenhar o seu serviço, para edificar a igreja. Os irmãos sabem que eu sou engenheiro, apesar de ser engenheiro elétrico, mas sou engenheiro. Então eu conheço um pouco a área. Uma casa não é construída pelo engenheiro. O engenheiro vai lá e diz o que tem que ser feito, mas quem faz são os pedreiros, os pintores, os encanadores,
os eletricistas. Agora, tem toda uma orientação dos engenheiros, dos arquitetos. Né? Mas não é ele que constrói, ele não põe a mão na massa. Quem põe a mão na massa é o pedreiro. Ele conhece, ele sabe como é que assenta um tijolo. Aí vem outro encanador. Veja que são dons diferentes. É o que Paulo fala em Romanos 12. São dons diferentes. Aí vem o encanador. O pedreiro talvez não saiba pôr um cano, mas o encanador sabe. Que tipo de cano, como é que faz uma dobra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós edificamos a igreja. Não sei quem são os pedreiros, não sei quem são os encanadores, quem são os eletricistas. Né? Mas Deus vai trazendo para a igreja pessoas para atuarem na igreja para que a igreja seja edificada. Agora, vocês é que edificam a igreja, não são os pastores. Nós fazemos parte dessa equipe. Mas todo o trabalho ministerial é feito pela igreja. Quando ele dirige essas palavras, ele dirige à igreja. Pedro fala em 1 Pedro 4,10, diz assim, servir uns aos outros. Cada um conforme o quê? O dom que recebeu. Você recebeu um dom, meu irmão. Você talvez não pode nem saber qual é, mas você tem um dom. Se você é cristão, você recebeu um dom. Então, servir uns aos outros, como cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus não tem só uma forma, não, são multiformes. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas com dons e talentos diversificados, porque quem constrói uma casa sabe que só pedreiro não constrói casa. Tem que ter o conhecimento de outras áreas. Então, quem tem que servir uns aos outros somos nós é que temos que servir. Por isso, quando ele fala sobre administrar e coisa e tal, ele está falando para a igreja, ó, irmãos, vocês têm que fazer isso. A igreja deve aprender a ministrar uns aos outros. A obrigação pesa sobre toda a igreja. Talvez uma igreja como a nossa, né, com tamanho não muito grande, talvez eu e o pastor Fernando, mais um ou dois, conseguimos dar conta. Mas imagine uma igreja de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 membros. Não dá conta. Aí eu vou fazer, mas o pastor não veio falar comigo. Eu falei, irmão, sinto muito. Não conseguimos dar conta. Não conseguimos. Às vezes aqui mesmo já temos dificuldades, mas graças a Deus que tem pessoas que se dispõem. E é isso que a igreja precisa, é isso que ele está falando aqui. Você tem que se dispor a trabalhar, a ajudar, a ministrar um ao outro. Né? A Olga não é formada em teologia, né? Ela não é pastora, ela é diaconisa, mas ela vem ajudar. E é isso que nós queremos de você. Não é por conta de mim ou por conta do pastor, porque se você não exerce a sua função, se você não cumpre aquilo que Deus quer para você, alguém vai ter que cumprir. E vai sobrecarregar onde? Adivinha onde a corda estoura? Né? Aí é o pastor que é o problema. Aí a culpa é do pastor. Né? Mas nós que já temos uma boa caminhada aqui, né, pastor? Não só nessa comunidade, mas em outras, no ministério. E aí ele fala de 3 pessoas, são 3 pessoas. A primeira, eu acho que ninguém gosta de trabalhar com isso, são os insubmissos. Né? A palavra insubmissa, ela tem uma origem no... Acho que Paulo conhecia muito bem os exércitos, viu? Porque é uma palavra militar também, o original. Né? Originalmente, insubmisso é desordenado. Era o soldado que não se alinhava na caminhada, né? Na marcha, né? Saía fora, né? Desalinhado. Né? É isso ou por preguiça, ou por negligência, ou por alguma outra coisa. Depois ela foi sendo usada de forma mais geral. Né? E aqui ela se refere a pessoas
que não vivem em acordo com a conduta moral que se espera de um cristão. Então ele desalinha, não naquilo que o pastor quer, ou coisa desse tipo, mas na sua conduta, né, de como ele se conduz, não só na igreja, né, mas também na comunidade. Então ele está falando de pessoas que andam em desacordo com a conduta moral esperada dele. Não pelo pastor, mas por Cristo. Né? A vida correta que ele deveria ter. São insubmissos, eles não aceitam isso. Né? Tem uma vida desregrada. Né? Uma vida que você conversa com ele, mas ele não se submete. Né? Essas pessoas têm que ser repreendidos, têm que ser disciplinados, têm que ser orientados. Mas como? Com conduta de forma amorosa, porém firme, porque o insubmisso geralmente tem dificuldade a se submeter, a entrar na linha. Né? Volto a dizer que não é linha no sentido de fazer o que o pastor quer, não é esse sentido, mas é na conduta dele como cristão. Né? Depois ele fala dos desanimados. Né? Hoje em dia a gente tem visto muito isso, pessoas abatidas, desencorajadas, desanimados. Né? Essa pandemia aumentou muito o problema de depressão. Né? Até mesmo dentro da igreja. A gente percebe isso. Não tem ânimo para vir, já perdeu o fôlego, né? Já perdeu a coragem. Né? Essas pessoas têm que ser consoladas, animadas, incentivadas e encorajadas. Se você tem alguém perto de você, se você percebe isso, é você que tem que chegar lá. Você que está sendo levantado por Deus para abençoar aquela pessoa. Eu já falei aqui, você não procure a bênção, procure ser a bênção. Não adianta eu querer a bênção, mas se ninguém se dispuser a ser bênção para mim, e aí? Vai adiantar alguma coisa? Você vai orar a vida inteira, não vai vir. Mas disponha a você ser a bênção. Né? Quando Jó passou por toda aquela luta que ele passou, a gente não sabe mais ou menos quanto tempo, acredita-se que em torno de 1 ano, no final Deus falou assim, você vai orar pelos outros. E a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos outros, a sorte de Jó foi mudada. Quem sabe, se você não se dispuser a ser bênção para aquela pessoa que está ao teu lado, Deus não vai mudar a tua sorte. E os fracos são pessoas doentes, sem forças. Né? São pessoas que já estão fragilizadas, que não é só pelas lutas da vida, por uma série de circunstâncias, até mesmo de saúde. Né? Essas pessoas precisam ser sustentadas, apoiadas. Né? É aquela ideia da pessoa que se machuca, que você põe o braço nele, põe o teu ombro aqui em cima, e você levanta a pessoa e a pessoa anda. Né? Mesmo com o pé machucado. Né? Você é aquele apoio para ele poder caminhar. Né? Mas com todos, né, ele diz, sejam longânimos. Ou seja, sejam pacientes. Às vezes a gente precisa ter paciência para aguentar algumas coisas. Né? Essa é realmente a atitude básica que deve prevalecer em todas as situações. Mas para isso, irmão, precisa ter convivência. Para isso precisa ter relacionamento. Por isso que eu acho interessante quando Paulo usa muito esse termo, irmãos, irmãos, irmãos. Não é um jargão teológico, um jargão do evangeliquez. Paulo não tinha isso. Evangeliquez é coisa moderna, irmãos. Mas Paulo, quando ele se refere a irmãos, ele está se referindo como se fossem irmãos mesmo, de carne e osso. Uma vez eu estava, não sei com quem, falou assim, fazer irmão, só que não de sangue. Eu falei, não, de sangue sim, de sangue de Jesus. Quando a gente fala irmão de sangue, né? Mas considere como se fosse teu irmão de sangue. Eu não sei, eu sei que toda família tem seus problemas, né? Vim de uma família de 6, né? Somos em 6, infelizmente um irmão já morreu. Né? Mas apesar de tudo, nós somos irmãos. Nós temos o mesmo sangue, né? A mesma genética. Trate o outro como seu irmão, não só como um jargão evangeliquez, né? Mas olha ele como se fosse teu irmão mesmo. Né? É isso que a Bíblia que Paulo está nos orientando aqui. Né? Tenha um pouco mais de paciência, e você também.
sejam menos rebeldes. Né? Versículo 15. Ele está falando da convivência, né? Do cuidado que um tem que ter para o outro, a convivência dentro da igreja. Né? E às vezes nós temos problemas na igreja, é desnecessário, com um pouquinho melhor de atitude da nossa parte, um pouquinho melhor de convivência. Né? Às vezes a gente aceita uma convivência melhor lá no mundo do que na igreja. Na igreja você briga e sai... Você não, claro, porque você está aqui, né? Mas a gente sabe de pessoas que brigam com outro, às vezes por besteira, e sai e muda de igreja. Aí eu pergunto, você mudaria de emprego? Você muda? Por que você não muda? Né? E aí o que acontece? A pessoa vai passando de igreja, 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 igreja. Aí quando Jesus voltar, ele passou por todas as igrejas, todas as denominações da cidade e mais algumas fora. Né? Parece que é brincadeira, né? Mas não, irmãos. Temos caminhadas aí. Né? Versículo 15. Esse aqui também não. Outro problema. Né? Evite que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Entre vós e dentro da igreja, para com todos de fora da igreja. Né? Evitar significa observar, uma observação contínua, de não haver retaliação. Tem gente que gosta, se pisou no pé, tem que pisar no pé do outro. Já viu isso? Se não viu, depois a gente conversa aqui, a gente mostra algumas. Né? E o que acontece? Vem a retribuição. Né? Retribuição, pagando mal com mal. Ele me pisou no pé, eu também vou pisar no pé dele. Né? Aí vira o quê? Vira um ciclo vicioso de retribuições. Tem uma lei chamada Lei de Talião, que também tem na Bíblia. Moisés colocou ela na Bíblia. Né? Que assim, olho por olho, dente por dente, né? Mão por mão. O pessoal fala assim, mas isso aí é vingança. Eu falo, não é não. Ali é justiça na medida certa, nem mais nem menos. É isso que ele quer dizer. Pôr limites nas coisas. Essa lei que está lá na lei de Moisés é para que não haja esse ciclo vicioso de realimentando essa coisa no meio, no ambiente. É limitar isso. Olho por olho, assim, para por aqui, medida certa, acabou. Morre o assunto aqui. Agora, ele feriu meu olho, eu vou ferir o olho dele. Aí ele feriu meu olho, eu vou ferir o outro dele. Aí fica os dois cegos. Bate no olho, fica cego de um olho. Bate no outro, fica cego do outro. É esse ciclo que tem que ser quebrado. Por quê? Porque ele é motivado pelo egoísmo. Ele não é motivado pelo amor. Ele é motivado pelo egoísmo. E essas motivações egoístas é que realimentam isso. Eu tenho que ser sempre a última palavra. Já viu isso? Veja o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 6. Paulo diz assim, também jamais andamos buscando a glória de homens. Nem de vós, nem dos outros. Mas aquele que procura a retribuição, parece que ele está procurando a sua própria glória. Eu tenho que sair por cima. Eu tenho que dar a última palavra. Eu tenho que dar a última retribuição. Se você procura só a sua glória, os seus direitos, entre aspas, esse ciclo não quebra. Mas veja que Paulo fala em Romanos 12, que nós lemos na introdução, versículo 17 a 19. Ele diz, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, não só na igreja, fora também. Se possível, quanto depender de você, o que você tem que fazer? Tende paz com todos. Tem gente que não quer paz, irmãos. É impressionante. Não sei porquê. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu gosto dessa frase. Tem umas frases que é muito interessante. A gente precisa prestar atenção como ele fala. Eu é que retribuirei. Não é assim, eu retribuirei. Não é assim. É eu é que retribuirei.
Porque Deus está dizendo assim, deixa comigo. Deixa comigo. Porque Deus sabe fazer a coisa na medida certa, você não. A tua motivação é uma, a de Deus é outra. A de Deus é disciplinar, trazer a pessoa à conduta correta. A sua é de vingança. Então deixa com Deus. Deus sabe fazer a coisa, irmãos. Não parece, né? Mas sabe. A terceira instrução que Paulo dá aqui, então, primeiro é o cuidado da igreja para com os líderes, os pastores. O segundo, com os próprios irmãos, a boa convivência entre nós, um ministrando ao outro, um ajudando o outro, sendo suporte um do outro. E o terceiro é cuidar da nossa própria vida espiritual, da vida espiritual da igreja. Veja o versículo 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uau! Pelo menos agora aliviou, né, irmãos? Nossa, depois de tanta pancada, né? Se eu soubesse, eu teria trazido meu capacete, né? Mas o que Paulo fala aqui é a tônica da carta aos Filipenses. As duas cartas são muito próximas, né? Tem várias relações entre as duas cartas, questão de circunstâncias e outras mais. Mas veja que ele fala assim, ele fala, regozijai-vos, alegrai-vos. Essa palavra, irmãos, no Novo Testamento, só a palavra alegria aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Só o substantivo alegria aparece mais de 50 vezes. E o verbo alegrar-se mais de 60 vezes. Ou seja, soma as duas, dá mais de 100 vezes. Mas tem gente que parece que é carrancuda, né? Eu sei que eu pareço só, viu, irmãos? Mas alegre-se, seja feliz, seja alegre, irmãos. A alegria é a marca do verdadeiro cristão. Ela expressa gratidão e fé. Não é à toa que ele fala em tudo dai graça. Essa palavra do dai graça aparece pouco nos escritos de Paulo. É Eucaristia. Eucaristia é dar graça. É o mesmo radical da palavra alegria. É o mesmo radical, em grego é a mesma palavra. Quer dizer, o radical da palavra. Né? Alegria, dar graças, é a mesma coisa. Você dá graças porque você está alegre, você está feliz. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. Quem lê essa carta aqui no capítulo 2, você vai ver o que Paulo passou para chegar em Tessalônica. O fruto da graça, a alegria, é o fruto da graça de Deus em nós. Por isso que em Gálatas 5:22 ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria. E é interessante que, se vocês relerem esse texto, vocês vão ver as 4 primeiras frutos do Espírito. Amor, alegria, paz e longanimidade. Ele fala desses 4 aqui. Ele começa lá com amor, né? Cuidado com amor. Né? Aqui ele fala de alegria. No texto anterior ele falou de paz e de longanimidade. O Espírito tem que se manifestar. A alegria, irmãos, nos capacita a lidar com as decepções e as frustrações da vida. E vê-las na perspectiva de Deus. Por isso que Paulo, em Romanos 8:28, Romanos 8:28, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode pensar, como? É só mudar a sua perspectiva. Só olhar as coisas da perspectiva de Deus. Talvez Deus esteja te livrando de alguma coisa. Talvez esteja passando uma tribulação hoje, precisando passar uma pior depois. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que Deus quer tirar e você não está permitindo. E Paulo sabia muito bem disso. Né?
te ler as cartas dele, você vai ver as tribulações que ele passou. Mas ele fala aos filipenses, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Alegria é a marca do cristão. A alegria também nos coloca em melhores condições para servir aos outros. Nós não devemos servir aos outros por murmuração ou por obrigação, mas por alegria. Porque você foi agraciado por Deus. Porque você recebeu a bênção de Deus, você quer retribuir. E sabe qual é o maior serviço que você pode fazer aos outros? Orar. Não é à toa que ele põe entre uma e outra frase, assim, orai sem cessar. E orar aqui, a palavra orar é uma palavra mais genérica, né? Não é uma palavra específica, como intercessão, coisa tal. É qualquer tipo de oração. Veja que Paulo fala em Filipenses 1, 3 e 4. Ele junta todos esses termos aqui. Ele não separa uma coisa da outra. Filipenses 1, 3 e 4. Fala, dou graças ao meu Deus. Pô, começou. Agradeceu a Deus por tudo que recordo de vocês. Fazendo sempre com alegria. Olha a segunda palavra aqui. E a terceira, súplica por vós em todas as minhas orações. Não dá para você separar uma coisa da outra. Não dá. Se você agradece, se você tem alegria, você agradece a Deus. Se você agradece a Deus, você ora. Paulo não consegue separar uma coisa da outra. A gente coloca porque está em versículos, né? A gente acha que são coisas estanques, mas não são. Portanto, a verdadeira igreja, né, é aquela que é alegre, que ora e que agradece. Aí no 19, aí ele pega pesado de novo. Não apagueis o espírito. Irmão, se tem uma coisa que faz com que a igreja trave, é não permitir que o Espírito Santo trabalhe na vida dela. E aqui apagar significa apagar o fogo mesmo. Assim, tem um incêndio, você joga água em cima. É isso que ele quer. Mas a palavra ela tem um significado maior. Ela significa sufocar, suprimir, abafar e rejeitar. Ela descreve o impedimento do Espírito Santo de agir, tanto na vida pessoal quanto na vida da igreja. A igreja tem que estar sempre sensível. Nós temos que estar sempre sensível para o agir de Deus. Entender o mover de Deus e permitir que o Deus nos movimente, tanto na vida pessoal quanto na vida comunitária como igreja. Vou recordar aqui, irmãos, o que Paulo passou para chegar ali, em Tessalônica. Mas eu não vou pegar toda a história, não. Só vou pegar Atos capítulo 16. Esses irmãos vão entender. Por que Paulo fala isso aqui? Não apagueis o Espírito. Permita o Espírito Santo agir na sua vida e agir na vida da igreja. Capítulo 16, versículo 6. De Atos. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Frígio-gálata é a parte norte da Ásia Menor. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Mas, eles tentavam, mas o Espírito Santo o que fez? Não permitiu. Não, senhor. Tentou uma vez, não, nada. Tentou outra vez, nada. Paulo ficou assim, e agora? Ele vai para Troade. E tendo contornado Mísia, desceu na Troade. Aí ele falou assim, ó, Paulo, eu acho que você não está entendendo, vou desenhar para você. Fazer melhor ainda, nem desenho, vou fazer um vídeo para você. Passar no YouTube. À noite, sobreveio Paulo a uma visão, o qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo,
passa a Macedônia. Irmãos, pensa um pouco. Paulo está pregando na Ásia. Hoje é Turquia, a região da Capadócia na Turquia. Ele vai para um canto nada, vai para outro canto nada. Fala, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Fechando porta aqui, fechando porta ali. O que está acontecendo? Eu falo, Paulo, eu não quero que você continue aqui, eu quero que você vá para lá. Que você vá para Macedônia. E onde é que Paulo está escrevendo para quem? Para Tessalônica. Onde fica Tessalônica? Na Macedônia. Se ele não tivesse sido sensível ao Espírito Santo, se ele não tivesse percebido que tinha alguma coisa errada ali, ele não teria ido para a Europa, não teria ido para Macedônia. Aí nós não teríamos a igreja de Filipos, não teríamos Tessalônica, não teríamos Corinto e outras mais, Cencreia e outras igrejas, que nem aparece aqui. Só aparece o nome, né? Bereia e outras igrejas. Mas ele teve, e é interessante, depois os irmãos leem o versículo 10, que ele vai dizer assim, e quando acordou de manhã, a primeira coisa que ele fez foi pegar um navio e foi embora. Ele não ficou esperando, não foi discutindo com ninguém. Ele falou assim, olha, o Espírito Santo mostrou que não era para ir para cá, nem ir para lá, então não vamos para lá. Esse é o mover que nós precisamos permitir para Deus, o Espírito Santo. Entender isso, ter esse discernimento e ver o que Deus quer para nós, permitir que o Espírito Santo nos guie. Não apagueis o Espírito Santo, deixa ele agir. Às vezes as pessoas ficam um pouco assustado com isso, né? Ah, é pentecostalismo. Não é pentecostalismo. Exige o exagero? Existe. Mas nós temos que ter a sensibilidade. Uma igreja que ora, que busca Deus, a orientação de Deus, e é sensível ao Espírito Santo, ele vai nos mostrar. E aí ele fala no versículo 20 e 22. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e absteve-vos de toda forma do mal. Como é que Deus vai nos mostrar? Uma das formas que Deus mostra a sua vontade é através dos profetas. Ah, pastor, mas tem aqueles profetas, você não sabe como é que é, né? Eu falo, sei, mas não é porque tem os falsos profetas, falsas profecias, ou hoje a gente chama de fake, né? Palavra moderna, que nós devemos recusar o que é verdadeiro, né? O mau uso e o abuso do que é dessas profecias, desses profetas, não impede o uso correto. Se fosse assim, nós não teríamos nem pastores. Né? Dos 5 ministérios que fala lá em Efésios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a Bíblia vai falar de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores e falsos mestres. Só não falo de falso evangelista, mas fala falso evangelho. Então vamos recusar o evangelho porque tem um falso? Vamos recusar e dizer que não existe pastor porque tem falso pastor? Não. Olha que ele fala, julgai todas as coisas. O que ele quer dizer julgar aqui é no sentido de você examinar as profecias, examinar o que está acontecendo, o que está sendo dito. Não é aceitar de forma passiva. Não é isso que ele está falando. Mas nós temos que examinar e testar as revelações de forma mais objetiva e confrontá-las com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola. Hoje não fala mais bússola. Hoje é o nosso GPS, o Waze, Google Maps. Né? Mas é ela que nos guia. A profecia está alinhada ou não? Tem que examinar. Ele não está pedindo, veja só, ele não está pedindo para você julgar o profeta, mas as profecias. Não despreza as profecias. Sem profecia o povo perece. Então julgue todas as coisas, julgue o que está sendo falado, julgue as circunstâncias, veja se está de conformidade com a palavra de Deus. Retenha o que é bom. O que não for bom, o que você vai, joga fora. Mas a igreja precisa ser orientada pelo Espírito Santo. Mas como? O Espírito Santo levanta profetas, levanta pastores, levanta mestres, levanta profetas. Agora veja que Pedro fala sobre isso. Primeira carta de Pedro 1, 19 e 21.
Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Então, a palavra profética tem que ser confirmada. E fazer bem em atendê-lo. Não joga fora, irmãos. É? Oi? Segunda de Pedro? Oh, desculpa. Então, é segunda de Pedro. Faltou um aqui. Segunda de Pedro 1, 19 e 21. Tendo, assim, confirmada a palavra profética, fazer bem em atendê-las. Agora veja que ele fala no final do versículo 21. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Temos que ter esse discernimento. Mas a nossa vida também tem que ser cuidada. Versículo 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Irmão, santidade não é opção. Santidade é uma obrigação, digamos assim. Não é opção, não é opcional. Né? A santificação, ela é uma operação feita pelo Espírito Santo, mas é uma operação divina. Tanto Deus Pai, Filho e Espírito Santo participam dela. Veja 1 Coríntios 6:11. Tais alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados e fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do vosso Deus. A Trindade aqui. É a ação de Deus na sua totalidade. Assim como Deus age totalmente na nossa santificação, nós também temos que nos santificar completamente a Deus. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. E isso Paulo expressa em Tessalonicenses, primeiro capítulo, 1 Tessalonicenses 4:3, ele fala isso. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Povo santo. Como? Através da santificação. Em quê? Em tudo. Essa palavra só aparece aqui na Bíblia, irmãos. Só aparece aqui. É o único uso dessa palavra aqui. Sabe o que significa? Eu vou traduzir o texto do significado da palavra. Ou seja, é em todo tempo e em todas as coisas até a volta de Jesus. É isso que significa essa palavra. Em todo tempo e em todas as coisas até a volta de Jesus. Porque quando ele usa tudo aqui, não é só em coisas, mas é em tempo também. Em todo tempo, até a volta de Jesus. E Paulo não pode não pode fugir à sua própria responsabilidade, né? Versículo 24. Fiel que vos chamas, o qual também o fará. Paulo sempre se usa como exemplo. Ele nunca foge da responsabilidade de ser exemplo. Assim como ele quer que a igreja siga essas instruções, ele vai fazer, eu também vou fazer. Ele sempre usa a si mesmo como exemplo. Finalmente, Paulo vai fechar sua carta, né, com o versículo 25 a 28. E aqui ele fala 3 coisas que eu acho interessantes. Primeiro, que ele fala assim, irmãos, orai por nós. Eu acho fantástico isso. Primeiro que ele fala, irmãos. O cuidado, a maneira com que ele fala, a maneira carinhosa que ele fala. Né? Paulo mesmo sendo apóstolo, sendo esse grande homem, né? Ele reconhece que ele precisava de intercessão das pessoas. Aqui eu vou falar um pouquinho do nosso ministério pastoral. Acho que não tem ninguém que precise mais de oração do que os próprios pastores. Nenhum ministério se sustenta sem oração. Nenhum. Eu não sei se o pastor Fernando estava lá, eu participei de um encontro de pastores algum tempo atrás, e o pastor Antônio Elias, reverendo, né, Antônio Elias, na época ele era decano da igreja presbiteriana, ele já é falecido, infelizmente, já tinha uma certa idade na época, e ele falou nesse encontro só sobre oração. Foi uma das poucas vezes que eu anotei o que ele... Né? E uma frase que ele repetiu quase que constantemente, como se fosse um mantra.
Sem oração não dá. Eu não sei quantas vezes ele repetiu isso, mas toda vez que ele falava alguma coisa, ele repetia: sem oração não dá. Nenhum ministério se sustenta sem oração. Por isso que Paulo fala: ore por nós, porque nós precisamos. Nós passamos por lutas, passamos dificuldades, precisamos ser sustentados em oração. Depois ele vai dizer no 26, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Vou traduzir aqui no bom português, né? Manda um beijo para o pessoal. Manda um beijo para a turma. Mas sabe o que eu acho bacana isso aqui, irmãos? Que a necessidade de expressões calorosas, de amizade e afetividade entre os cristãos. Às vezes a gente é muito frio com o irmão. Quem conhece o pastor sabe que ele gosta de dar um abraço, né? Gosta de dar um beijo. Mas isso é importante, irmãos. O homem é muito motivado pelo carinho. Você motiva muito mais a pessoa pelo estímulo positivo do que negativo. É muito mais pelo sim do que pelo não. As pessoas precisam de carinho. Nós já somos tão machucados no mundo. Aí vir para a igreja, ser machucado de novo. Tem até um termo que se usa, apausentar, né? Eu acho bacana essa expressão, porque você manda um beijo para a turma. Uma palavra de carinho, palavra de amizade, né? Afetividade. Né? A igreja precisa disso, para que o mundo veja como nós nos tratamos. E ele termina, né? Conjuro-vos pelo Senhor que as epístolas sejam lidas por todos os irmãos. Meus irmãos, continue lendo essas palavras, para você ler em casa. E vai, todos os irmãos, você também é irmão. Leia isso. Coloque isso em prática na sua vida. Para que a igreja cresça e seja a noiva que Cristo espera encontrar quando chegar. Amém?